Agora, eu vou fazer uma análise com vocês, me acompanhem. Vocês conseguem imaginar como vai ser a nossa sociedade daqui, se não houver guerra nuclear? Vamos eliminar a guerra nuclear, só para a gente raciocinar. Daqui 50 anos no futuro, será que a pessoa que está 50 anos no futuro, como é que ele vai ver a nossa época de hoje? Será que ele vai ver que a nossa tecnologia não é uma porcaria também? Olha, aqueles humanos carregavam aquele celular idiota na mão, né? Achava o máximo. Vocês conseguem imaginar como será daqui a 100 anos? O que nós estaremos fazendo? Quais são as nossas discussões, nosso papo? Imagine se a gente descobrir o espírito, então, a vida após a morte. Nossa capacidade mental, descobrimos a projeção astral consciente, sair fora do corpo, todo mundo, passear. Você imagina como seria a nossa civilização daqui a 1000 anos no futuro? Com esses avanços tão rápidos que agora estamos vivendo? E daqui 2000 anos? Dá? E daqui 10.000 anos? Dá? E você já imaginou daqui a 1 milhão de anos? Pois eu, como astrofísico, posso dar essa informação para vocês. Olha, para a gente entender quem é esses seres que a gente está conversando. Que tipo de tecnologia eles operam. Por isso que eles podem operar de tal forma e continuarem invisíveis. Eles são seres que intervêm em nossa civilização, mas intervêm de uma forma tão avançada que ninguém percebe que eles estão intervindo. A nossa galáxia, nós somos uma galáxia que tem um núcleo espiral, presta atenção. Ó. E aqui nessa galáxia estão distribuídas cerca de 200 bilhões de estrelas. Tá? Cada estrela é um Sol, pode ter um sistema planetário. Nós já descobrimos 150 planetas orbitando outras estrelas, além dos nossos 9 planetas do sistema solar. Em outras estrelas vizinhas, nós já conseguimos detectar outros planetas, provando que planetas é algo comum ao redor de estrelas. Uma coisa interessante, 99% das estrelas da galáxia se localizam no núcleo. Nos braços espirais só sobra 1%. Interessante, né? Uma característica das estrelas do núcleo em relação da borda é que das bordas são geralmente jovens, chamada de população 2, e a população 1 do núcleo são muito velhas. No núcleo chega... A nossa galáxia, ela tem em média hoje, a galáxia ela tem uma idade de 15 bilhões de anos. A idade da galáxia. E o nosso Sol, que está aqui carregando todo o sistema solar e a Terra, tem uma idade, o nosso Sol tem uma idade de 5 bilhões de anos. Por aí. Isso significa o seguinte, que as estrelas que estão no núcleo são muito mais velhas. E a quantidade é muito maior. E essas estrelas mais velhas chegam a ser mais velhas 10 bilhões de anos mais velhas. Isso significa, preste atenção, que quando o nosso Sol começou a nascer, existiam estrelas e sistemas planetários com 10 bilhões de anos de idade. Quando o nosso Sol começou a nascer. Provavelmente havia muitas raças inteligentes voando com naves espaciais, vendo a nossa estrela nascer, nosso Sol nascer. Então, a probabilidade matemática de hoje, 5 bilhões de anos depois, nesta época, nós estar sendo visitado por raças milhões, não é milhões, é bilhões de anos na nossa frente. Se fosse pensar até materialmente. Falando. Se eu falei isso, o que seria uma raça 1 milhão de anos à frente da nossa? Nós daqui a 1 milhão de anos. Aí eu pergunto, você consegue imaginar como seríamos nós daqui a 10 ou daqui a 5 bilhões de anos? Provavelmente estaríamos viajando, não estaríamos mais na Terra, né?
Então, peço para vocês imaginarem como esses seres, que tecnologia operariam, quais seriam seus conceitos filosóficos, morais, étnicos, uma civilização que estivesse bilhões de anos à nossa frente. Como eles nos encarariam? Só para dar uma brincadeira para vocês, sabe o que separa o nosso estado evolutivo de hoje de uma ameba? 1 bilhão de anos. Segundo a nossa ciência normal, vamos assim dizer, os primeiros micro-organismos vivos surgiram há 1 bilhão de anos atrás nos oceanos. Porque a Terra demorou mais ou menos uns 4 bilhões de anos para esfriar, para ter uma crosta, uma estrutura, para ter oceanos. Para os primeiros micro-organismos apareceu 1 bilhão de anos atrás. Ou seja, 1 bilhão de anos em evolução separa um micro-organismo, tipo os coacervados, aquelas coisinhas, de um ser complexo biológico hoje. Se a gente usar a visão científica da evolução natural das espécies, que é uma coisa que eu não engulo, eu não acredito. Tem muita intervenção inteligente por trás de tudo isso. Muito bem. Então eu quero que vocês entendam e comecem a fazer um raciocínio quem são, na verdade, os seres extraterrestres. Aí eu pergunto, que tipo de diálogo hoje você conseguiria ter com uma ameba? Será que os seres extraterrestres tão avançados, mas tão avançados, quando observam o nosso comportamento extremamente animal aqui na Terra, primitivo, animalesco, que tipo de interação podíamos ter com essas inteligências? Nós poderíamos ser meros experimentos dessas raças. Os animais, os devs, poderiam ser um campo de material biológico implantado por essas grandes inteligências como uma experiência planetária realizada por eles. E nós ficamos aqui, Deus, quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui na superfície desse planeta aprisionado? Porque tem a galáxia inteira aí, e essa galáxia não é a única, viu? Essa é a nossa. Nós já fotografamos, como com essa população, mais de 100 milhões de galáxias. 100 milhões de galáxias, tá ok? Para vocês não se assustarem. E vou mais longe. Tem alguns astrônomos que dizem que a nossa população galáctica está errada. Tem o dobro. Alguns já estão chutando 400 bilhões de estrelas na nossa galáxia. E a quantidade de galáxias que tem é tão grande. Quando vocês pensar Deus, vocês vão pensar que Deus era um cara que tinha mania de grandeza. Não é um cara que criou a sua terra, que essa coisa é bonita, né? Por isso que eu falo, quando vocês falam assim, Jesus é o Senhor Deus do universo, pode parar com isso. Jesus não é Senhor Deus do universo coisíssima nenhuma, ele não vai ter paciência nem saco para cuidar da galáxia inteira. Mal ele vai ter saco paciência para cuidar da Terra, que já enche o saco pra caramba esses 6 bilhões de habitantes na superfície da Terra, fora o resto que está no astral de encosto. Então você tem que pensar numa forma de hierarquia muito mais sofisticada. Gente, existem galáxias descobertas por nós cientistas, que nós chamamos de galáxias gigantes, ou supergaláxias. Uma única galáxia chega a ter 3 trilhões de sóis. 3 trilhões de sóis. Aí eu falo para vocês, tinha ou não tinha Deus mania de grandeza quando criou o universo? Por isso vocês têm que repensar Deus na cabeça de vocês. Pensar Jesus, repensar um monte de coisa. Porque cuidar desse universo não é tão simples. E por que a vida? Você pergunta, por que ele criou tanto? Uma galáxia só não estava bom? Não, ele falou, não, uma galáxia para mim é pouco. E vocês têm que pensar que a Terra não passa de um grão de areia num canto da galáxia, bem lá no quintal, que o núcleo, o agito, o centro está em outro lugar. Nós temos que repensar a civilização humana, o nosso papel no universo, no cosmos,
O que é que estamos fazendo aqui? O que somos nós? O que é a nossa consciência? O que é esse meu sentimento de angústia, tristeza, ódio, amor? A morte, o nascimento. Que tipo de experiência é essa? Deve existir algo mais. Todos vocês vão chegar à conclusão que tem que existir algo além. Tem que existir algo oculto que eu desconheço e que poderá trazer muitas respostas. Por isso que o contato com o disco voador, o contato com inteligências avançadas seria o início de uma grande abertura de conhecimento para o universo. Porque certamente esses seres que nos visitam, eles sabem tudo sobre nós e tudo aquilo que nós não sabemos sobre nós. De onde você veio, o que eu estou fazendo aqui, pode ter certeza que você sabe. As questões fundamentais da natureza humana, da espécie humana, eu não sei, mas os ETs podem saber tudo sobre nós. E o fato de saberem tudo sobre nós, até a nossa origem, e saber o porquê nós estamos aqui na superfície desse planeta, é por isso que eles não aparecem para Sapulgo e não intervêm do jeito que eu gostaria que interviesse, que você também gostaria. Alguma coisa eles têm para se manter ocultos dessa forma, sutil. Mas mesmo assim, intervencionando, manifestando-se, influenciando, apagando a mente. Porque eu penso assim, se uma inteligência avançada pode ter uma capacidade científica de apagar toda a sua memória, ele também pode fazer o contrário. Ter a capacidade de implantar coisas na sua memória. E eles podem, através desse implantar coisas na sua memória, controlar o ritmo evolucionário de nossa civilização. Esse é o grande tema do 2001, Uma Odisseia no Espaço, se vocês entenderam bem o filme. O 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Arthur Clarke, né? Do filme, feito pelo diretor Kubrick, né? Mas baseado no livro do Arthur Clarke, a história de Arthur Clarke, baseia-se exatamente em que todos os períodos que a humanidade teve um salto quântico evolucionário foi por causa da intervenção de inteligências avançadas na espécie humana. E ele coloca isso, o símbolo dessa intervenção extraterrestre, como aquele monolito, né? Está lá na época dos macacos, símios, tudo se matando com pedra, aí aparece um puta do monolito, uma tecnologia altamente sofisticada, emitindo um som estranho, e o macacão vai lá, né? Bota a mão lá, começa. E a partir daquele dia o macaco vira inteligente. O macaco começa a usar a inteligência. É como se alguém implantasse, né? Na mente daqueles seres uma capacidade maior de processamento de informação, né? Ou mudou o programa, né? Ele sabe o que ele fez para a linguagem moderna de vocês? Né? Sabe o que ele fez? Ele pegou o Winchester do cara e fez o quê? Primeiro plano? Como é que chama? Hã? Formatou. Ele formatou o Winchester do cara e depois botou um Windows 98, um Windows 2010, 2008, assim. Botou um programa novo. Entendeu? Capacidade maior de processamento. O macacão já ficou mais chegado, né? Já falou assim, não vou ficar mais de quadro, vou ficar erecto agora. Né? Já ficou um macacão mais descolado. E assim, em todas as épocas na humanidade em específica, essas intervenções estariam ocorrendo devido à ação dessas inteligências. E quem diria nós agora, se nesse período onde essas intervenções estão sendo abduções, implantes, tecnologias avançadas, se eles não estão preparando para a nossa humanidade mais um salto quântico na evolução da consciência de nossa espécie. Como espécie pensante na superfície de um planeta. Eu procuro sempre olhar de uma forma muito mais avançada o que poderia estar acontecendo para essas intervenções extraterrestres estar acontecendo de uma forma tão intensa